Bom dia, pessoal. Vamos lá gravar um vídeo agora sobre a parte de vetor, tá? Vocês estão vendo em algoritmo a parte de vetor de dados e vetor de objeto. Para mim é importante estar reforçando isso e aplicando os conceitos de orientação a objetos que nós trabalhamos no primeiro semestre. Para isso eu criei uma classe produto, tá? Padrão, lá com o nosso private, os construtor cheio, vazio, getter, setter, e coloquei aqui, né, os atributos código, descrição, quantidade e valor, ok? Então eu quero armazenar vários produtos, porque sei lá, é uma lista de compra, um carrinho de compras, alguma uma aplicação voltada para isso. Para criar o vetor, a gente usa esse símbolo aqui de entre colchetes, ou seja, isso aqui também é um vetor, né? Essa parte aqui do main. Então estou criando um vetor e vou chamar ele de vetor produto. Esse meu vetor produto, eu preciso definir quantas posições eu vou ter nesse meu vetor. Tá? Então eu defino aqui depois do new, eu não uso o construtor, só apenas vou definir quantos espaços eu vou ter dentro desse vetor do tipo produto. Então eu vou falar que eu tenho 10 produtos. Importo a classe, um Ctrl Shift O, tenho aí o meu vetor. Para controlar esse posicionamento, eu sou obrigado a criar uma variável de controle, que nós chamamos de índice. Para quê? Para que quando eu for adicionar os produtos, os objetos do tipo produto, eles não fiquem sobrepondo uns aos outros. Então o que eu vou fazer aqui? Criar uma variável chamada índice 0. Então esse índice é o que vai controlar o posicionamento, tá ok? E depois o que eu vou fazer? Eu vou pedir para que ele adicione um produto, não é isso? Eu preciso ter esse produto instanciado, eu preciso ter esse objeto produto pronto, preenchido, para que ele possa passar os dados e montar esse meu vetor. Para instanciar um produto de um vetor, ou um objeto de um vetor, então vou colocar lá o produto. Qual é a posição que eu quero criar esse meu produto, tá? A posição que eu quero criar esse meu produto é na posição de índice, que é a primeira posição 0. Só que eu não vou fazer referência à classe aqui, ok? Eu tenho que fazer referência ao meu vetor, o meu vetor já está criado. Então eu vou falar aqui, ó, vetor produto na posição de índice, ou seja, vai estar valendo na posição 0, eu quero que ele instancie um novo produto. Instancie um novo produto. A partir desse momento, na posição 0 do meu vetor, lembrando que o meu vetor vai de 0 a 9, na posição 0 eu tenho um objeto. O que eu tenho que fazer com esse objeto agora? Eu tenho que preencher esse objeto. Então eu vou falar assim, ó, nesse mesmo objeto dessa posição, eu tenho um método setDescrição que eu vou mandar o usuário digitar uma descrição para esse camarada. Então, show input, não era o internal, input dialog, digite a descrição, não queria nem o código, o código ali de penetra, deixa eu mudar aqui, set descrição, ok? Então criei um vetor, criei o meu índice e falo, na posição de índice instancio o produto. Com esse produto instanciado, vou setando os outros valores, tá? Já havia deixado pronto para não perder tempo digitando, né? Mais dois itens, então produto e valor, quantidade e valor. Seria fazer o restante, tá? Deixa eu deixar padronizadinho. Seria fazer o restante, preencher os outros atributos, ok? Então aqui nesse pedaço eu estou preenchendo o meu objeto. Só que o que acontece? Se eu executar desse jeito, ele vai me perguntar uma vez para que vai servir os outros espaços se eu não vou ter a oportunidade de cadastrar de novo, porque eu rodo, digito os dados do produto, fica na posição 0. Se parar o projeto e eu voltar de novo, executar de novo, o que vai acontecer? Vai ficar na posição 0 de novo. E eu não quero isso. Então, por isso que nós montamos um laço. Nós vamos colocar isso aqui. Isso tudo tem que acontecer dentro de um laço, né? Toda essa programação, toda essa parte.
Então ele quer continuar? Quer. Então instancia na outra posição 1. E como é que eu faço para ele ficar com essa posição 1? Eu vou falar que o meu índice ele vai incrementar. Então, na verdade, isso aqui é um único bloco que eu preciso ficar repetindo. Esse bloco aqui. Né? Então, por quê? Ele vai precisar ficar voltando. Então, quando ele estiver na posição 0, instancia, preenche e muda o índice para 1. Quer continuar? Quero. Volta aqui, agora ele vai instanciar na posição 1. Preenche o objeto da posição 1, passa a valer 2. E assim sucessivamente. Temos várias formas de fazer isso. Tá? Uma delas seria, por exemplo, utilizar um do while, né? Diferente do que nós fizemos lá em sala de aula, tá? Só para mudar um pouquinho, né? Então, no caso do while, eu posso, por exemplo, aqui embaixo eu falo, ó, quero executar esse camarada aqui, tá? E esse é o meu bloco do, né? E o que eu quero que ele faça, né? Eu quero que ele faça uma pergunta. Então, JOption pane.show confirm dialog, né? No a nossa mensagem cadastrar mais produtos, o título, aula vetor, os botões, né? Yes, no option e o desenho lá, o ícone para representar. Então ele tem que fazer isso enquanto o cara clicar no sim, ok? Então eu vou falar assim, ó, o sim a gente representa com o 0, tá? Então o que ele tem que fazer? Ele vai instanciar o primeiro, pedir os valores e vai perguntar. Se a pessoa clicar no botão sim, o valor é 0, retornado é 0. Se clicar no valor não, o valor retornado é 1. Então, enquanto for 0, ele vai fazer essa sequência. Ok? Vamos mudar a estrutura aqui. Então, ele vai ficar dentro desse laço. Na aula, eu criei uma variável resp e um while. Tá? Essa é uma outra forma de fazer também. Okay? Para que vocês, né, saiam um pouquinho aí da famosa zona de conforto. Tá ok? Vamos testar para ver se isso aqui está ok. Realmente está funcionando. Então digita a descrição. Quero 10 produtos, valor de 100. Sim. A descrição 2, 20, 200. Não. Aparentemente ok. O que está faltando? Exibir para nós, né, os dados que foram armazenados. Tá? Vou deixar aqui certinho para ficar mais fácil para vocês irem visualizando. Para percorrer o nosso vetor, a gente tem que utilizar um for. Não pode ser um for each, devido às limitações de vetor e devido ao fato de que eu não sei se a pessoa vai preencher os 10 elementos. Quando a gente tem um vetor de objeto, a gente tem que definir uma quantidade. E a gente não pode afirmar que serão preenchidas todas as posições. Vai ficar a critério do usuário. A hora que ele clicar em não, acabou, ele não quer mais. Quando eu crio um vetor de dados, de tipo de dados, eu posso deixar ele até dinâmico, tá? Mas não é o nosso caso aqui. Então eu vou criar um for com um contador, eu vou chamar de C, que vai de 0, então ele vai pegar desde o primeiro elemento, enquanto ele for menor que o índice, que é a minha variável que está controlando o meu vetor. Esse C vai incrementar de 1 em 1, e aí eu posso pedir para exibir os dados do meu vetor. Se meu índice estiver valendo 5, significa que ele cadastrou 5 produtos. Então ele vai de 0 a 4, pegando os 5 elementos. Ok? Então vou dar um sysout aqui. Eu quero exibir do meu vetor produto. Meu vetor produto eu tenho 10 posições. Qual posição que eu quero? O que estiver valendo C. É o C que está controlando o nosso for. Tá? Então por isso C aqui.
ponto get descrição. Eu quero também aqui mudar de linha e quero meu vetor produto c ponto get quantidade. Quero também a mais aqui. Quero também mostrar na outra linha o vetor produto da mesma posição C, o valor. Estou preenchendo esses caras aqui. Tudo bem? Vamos executar. Vamos lá. Meu primeiro produto, churros. Quero 10 churros, o valor de R$3. Mais produtos sim, agora eu vou comprar alface. Vou comprar 5 pés de alface no valor de R$1. Não quero mais. Então churros, comprei 10 ao preço de 3, alface comprei 5 ao preço de 1. O que a gente pode fazer para implementar essa ideia de vetor? Saber o total. Né? A gente viu lá a quantidade e o valor, quanto deu essa compra. Poderia montar uma estrutura aqui, mas não é legal ficar fazendo isso. Vamos aplicar as nossas orientações, nossos conceitos de orientação a objeto. Vamos criar um método para calcular esse total. Esse método vai ser estático, para que eu não precise instanciar a classe de teste e para que ele se torne compatível com o método main, onde eu vou estar utilizando ele. Ele vai retornar um double, que é um total. Vou chamar ele de total. Tá? Vou precisar de uma variável double, eu vou chamar ela de total também, e vou retornar ela. Ok? E aqui eu vou fazer o chururu aí para calcular. Essa seria a estrutura básica. O que eu tenho que pensar desse método? Primeiro, o que ele precisa para calcular esse total? Ele precisa de todas as quantidades e todos os valores unitários dos produtos que foram adicionados. Como que ele vai obter isso? Através do vetor de produto. Então eu vou ter que passar para ele, vou ter que informar para ele, falar assim, ó, pega esse vetor, acha para mim o total, e a quantidade, o valor e a quantidade e vai calculando o total. Certo? Então eu tenho que falar para ele que ele vai receber um parâmetro, que é um vetor de produto. Certo? Um vetor de produto, que eu vou chamar de P. O que mais que eu preciso? Esse vetor está completamente preenchido? Eu posso fazer essa afirmação? Não. Eu defini 10. O cara pode cadastrar 2, 3. Quem que controla essa posição? O índice. Que tipo de dado é o índice? Int. Então eu vou precisar receber também um dado int, para saber qual é a posição que eu tenho que parar na hora de fazer esse total. E aí, na hora de montar o for, vou percorrer vetor, eu tenho que usar for. Vou criar o meu contador aqui, que vai de 0, enquanto ele for menor que o índice que ele receber. Nada me garante que a variável vai se chamar índice, mas eu sei que o meu padrão, o meu parâmetro se chama ind. Então eu vou colocar aqui ind. E esse meu C vai incrementar de 1 em 1. O que eu tenho que fazer? Pegar as quantidades, os valores dos produtos que estão neste vetor. Este meu vetor chama P. Em que posição? Na posição da minha variável que está controlando o meu for, na posição de C. Então, na posição de C, eu tenho que retornar a quantidade vezes o valor. Ok? O que eu tenho que fazer com essa quantidade vezes o valor? Eu tenho que jogar ela nesse total. Não é isso? Então, vou fazer total sol igual. Sol igual, será que resolve? Não vai resolver. Por quê? Senão ele vai ficar pegando só o último produto, porque ele vai multiplicar e atribuir na variável. Pega o próximo, multiplica e atribui na variável, e vai desconsiderar o anterior, para que ele vá incrementando mais igual. Ok? E aí ele vai retornar o nosso total. Depois que eu fizer o for, eu posso dar um sysout, chamar o nosso método,
O que o nosso método precisa mesmo? Vamos lá. Nosso método precisa de um vetor e de um número índice. Qual é o nome do nosso vetor? Vetor produto. Qual é o nome do nosso índice? Índice. Tudo bem? Vamos ver lá. Churros. Comprei 10 churros a R$2. Sim. Alface. Comprei 9 pés de alface a R$1. Não, não é? Então, 10 quantidades vezes 2, 20. 9 vezes 1, 9. 20 mais 9, 29. Tudo bem? Ok? Então, essa é a pegada de vetor que eu preciso que esteja afiado aí com vocês. Um abraço, espero que tenham aproveitado aí a aula de vetor e até mais. Tchau, tchau.